No vídeo anterior, a gente viu que a engenharia ela pode ser vista como uma atividade de modelagem, uma atividade de resolução de problema, uma atividade de aquisição de conhecimento e uma atividade dirigida pela lógica. Nesse vídeo, nós vamos ver a atividade de engenharia, ou melhor, a engenharia, como uma atividade de modelagem. O que isso significa? Para a gente conseguir definir o que é a engenharia de software como uma atividade de modelagem, a gente tem que pensar em outras ciências e voltar um pouco para as coisas que a gente já conhece, que já é mais sólido no conhecimento. Então, se a gente pensar na ciência como um todo, o objetivo da ciência é sempre descrever e entender sistemas que são complexos. Tá? Então, se eu pensar, por exemplo, no sistema de átomos, na sociedade, no sistema solar, todos esses são sistemas complexos e a ciência ela tenta descrever e entender esses sistemas. E a gente pode pensar em duas grandes classes de ciência, né? As ciências naturais e as ciências sociais. Elas tentam descrever diferentes tipos de sistemas igualmente grandes e igualmente complexos. O propósito das ciências naturais é entender a natureza e todos os subsistemas que a compõem. Então, ciências naturais aí vai incluir biologia, química, física e a paleontologia, por exemplo. Enquanto que o propósito das ciências sociais é entender os seres humanos e como eles se relacionam e como eles vivem e como eles são. Então as ciências sociais incluem, por exemplo, a psicologia e a sociologia. A engenharia de software e a ciência da computação, tudo que não se encaixa nessas ciências naturais e ciências sociais e que lida mais com o tecnológico, com aquilo que é artificial, a gente pode chamar de ciência do artificial. Por exemplo, um sistema para reserva de passagens aéreas, um sistema para controle de tráfego aéreo, um sistema para acompanhamento de ações no mercado de ações. E quem deu vida a esse termo, quem surgiu com esse termo aí foi um cara chamado Herbert Simon. E ele usou o termo sistema artificial para descrever os sistemas que são artificiais, por exemplo, esses que a gente acabou de citar. Vários métodos que são aplicados nas ciências naturais e nas ciências humanas podem ser aplicados também no que a gente está chamando aqui de ciências do artificial. Isso porque quando a gente olha para esses métodos usados em outras ciências, a gente pode aprender muito com eles e tentar aplicá-los em um novo contexto. Um dos métodos de ciência, ou um dos métodos científicos mais básicos, é a modelagem. Um modelo, ele é uma representação abstrata de um sistema. E a partir dessa representação abstrata, fica mais fácil analisar o sistema e responder perguntas, questionamentos sobre esse sistema. Os modelos, eles são muito úteis quando a gente está lidando com sistemas que são muito grandes, ou muito pequenininhos, ou que são muito complexos, muito complicados, ou aqueles sistemas que são muito difícil ou muito caro construir ele fisicamente para conseguir analisar e responder questões sobre ele. Então, o modelo nesse contexto ele vai permitir a visualização e o entendimento de sistemas que não existem mais ou que a gente só acha que existe ou que são simplesmente só complexos demais para serem entendidos sem usar um modelo. Por exemplo, os paleontologistas, o que eles fazem? Eles desenterram e cavam e procuram pedaços de ossos, pedaços de dente, pequenos fragmentos de dinossauro
de um dinossauro que ninguém nunca viu aqui na Terra, pelo menos não na nossa existência humana, certo? E a partir desses fragmentos de osso, eles conseguem reconstruir um modelo do dinossauro seguindo as regras da anatomia. Quanto mais ossos forem encontrados, mais clara vai ser a ideia de como aqueles pedaços que foram encontrados, eles se unem ou eles se relacionam para melhorar e assim melhora o modelo original do dinossauro. Fica mais clara a ideia do que de como se parece um dinossauro de verdade. Se os paleontologistas forem capazes de encontrar um número suficiente de fragmentos, o modelo fica cada vez mais preciso do que seria um dinossauro de verdade. Por exemplo, pernas. Mamíferos geralmente tem 2 pernas, certo? Então pernas sempre vêm em pares. Então se eles acham uma perna, eles conseguem estender esse conceito e falar, poxa, o dinossauro vai ter 2 pernas. E assim eles vão construindo o modelo. Os engenheiros de software, eles enfrentam quase que os mesmos desafios de um paleontologista quando o cara está lá desencavando o ossinho para tentar construir o modelo do dinossauro. Antes de fazer qualquer coisa, o engenheiro de software ele precisa entender o contexto, o ambiente, aonde, como que aquele sistema que vai ser construído precisa ser executado, como que ele vai operar. Então, por exemplo, se for um sistema para controle de tráfego aéreo, o engenheiro de software ele vai ter que conhecer todo o esquema de sinalização, como funciona o pouso, a decolagem, todos os detalhes que são relevantes para o sistema que ele vai construir. Se for um sistema de trade, né, de compra e venda de ação, o engenheiro de software vai precisar entender como se faz uma boleta de venda, uma boleta de compra e como que funciona o processo de trade. Logicamente, o engenheiro de software ele não precisa virar um especialista naquela área, naquele contexto em que vai ser construído um software. Por exemplo, ele não precisa virar um especialista em aviação e ele não precisa virar um especialista em economia e em mercado de ação. Porém, ele precisa saber todos os detalhes que são relevantes para o contexto em que o sistema que vai ser desenvolvido vai operar. A gente chama esse contexto e esses detalhes específicos de domínio da aplicação. Então, o engenheiro de software ele vai ter que aprender todos os conceitos do domínio da aplicação que são relevantes para o sistema. Em segundo lugar, os engenheiros de software eles precisam entender quais tipos de sistema eles poderiam construir para se encaixar naquele contexto que eles acabaram de entender. Isso significa que o engenheiro de software ele vai avaliar diferentes soluções em termos dos prós e contras dessas soluções para resolver o problema. Porém, dependendo do contexto e do sistema que o engenheiro de software está lidando, ele é muito complexo para ser entendido. E muito difícil ou muito caro de ser construído só para testar, só para analisar, só para entender o que está acontecendo. E ao lidar com esse tipo de desafio, os engenheiros eles descrevem somente os aspectos mais importantes de todas aquelas alternativas, de todos os softwares que poderiam ser construídos por eles. Em outras palavras, os engenheiros eles constroem um modelo do domínio de solução. E o que é o domínio da solução? É exatamente esses aspectos importantes e relevantes para aquela solução que eles estão tentando construir. Então nós temos 2 coisas importantes aqui. De um lado eu tenho o domínio da aplicação e do outro eu tenho o domínio da solução.
E o engenheiro de software tem que construir modelos tanto referentes ao domínio da aplicação quanto ao domínio da solução para que ele consiga entender o que tem que ser construído e o sistema onde o software é referente. Quando eu tenho um método orientado a objeto, essa modelagem do domínio da aplicação e do domínio da solução é reunida em uma única atividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesses métodos orientados a objeto, o sistema no mundo real ele é observado e a partir dele é elaborado um modelo, que é o modelo do domínio da aplicação. Esse modelo é analisado e ele é transformado, ele é manipulado e ele se transforma então no domínio da solução. E esse modelo nada mais é do que um conjunto de objetos e relacionamentos, que por sua vez representa os conceitos do mundo real que estão sendo manipulados. Por exemplo, se eu tenho um sistema para controle de tráfego aéreo, eu posso ter objetos que representam os aviões. Se eu tenho um sistema para controle de compra e venda de ação, eu posso ter um objeto que representa uma ação. E quando eu tenho esse domínio da aplicação modelado, eu consigo manipular ele e transformá-lo no domínio da solução, no modelo do domínio da solução. Então, quando a gente está pensando na engenharia de software como uma atividade de modelagem, a gente consegue traduzir o termo desenvolvimento de software como o conjunto de atividades necessárias para a gente identificar e descrever um sistema do mundo real como um conjunto de modelos que vai ser referente, que vai abordar o problema do usuário. E a gente vai ver mais para frente, em alguns vídeos à frente, como que é feita a modelagem de software. A gente vai ver isso em detalhes, utilizando a linguagem UML. Então, nesse vídeo a gente viu como que a engenharia de software ela pode ser traduzida como uma atividade de modelagem. E no próximo vídeo a gente vai ver como que a atividade de software pode ser traduzida em uma atividade de resolução de problema.